Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rony. Bem-vindo ao Café com a História. Hoje eu vou falar de pré-história. Vamos lá? Bom, o que é pré-história? Pré-história é o período da história que antecede a invenção da escrita. Então, é por volta de 3.500 a.C., assim como vocês podem ver. É um período que não tem escrita ainda, ou seja, desde o início dos hominídeos da nossa espécie humana ter surgido no planeta Terra, até por volta de 3.500, que é quando surge a tão sonhada escrita. E passando essa breve definição do que é pré-história, vamos então para o período paleolítico, que são as divisões da pré-história. Elas se dividem em dois períodos, né? Alguns historiadores vão falar que tem um outro período, que é a Idade dos Metais. E também no final do Paleolítico, né, alguns historiadores dizem que tem Mesolítico, mas nós vamos trabalhar aqui com Paleolítico, Neolítico e no final do Neolítico temos a Idade dos Metais. Perfeito! No Paleolítico, nós temos a chamada Idade da Pedra Lascada, quando o ser humano começa a pegar a pedra, que é aquilo que ele tem no seu ambiente natural, e começa a bater a pedra em outras pedras, né? E assim ele vai criando suas ferramentas para estar abatendo animais, para caçando, tá? Então, nesse período aqui, o ser humano tem o uso da pedra lascada. O ser humano ainda é nômade. O que quer dizer nômade? Nômade quer dizer que ele ainda não tem um lugar fixo, uma moradia fixa. Então ele não descobriu a agricultura ainda. Então ele está o tempo todo migrando de lugares para lugares de acordo com os seus alimentos, de acordo com aquilo que ele vai encontrando no caminho para se alimentar. Então ainda o ser humano é nômade. Outro interessante, então nós temos aqui, esse período paleolítico, ele data, né, a partir de estudos de historiadores, de 3 milhões de anos atrás até 10.000 antes de Cristo. Ele é subdividido em paleolítico inferior, médio e superior. O paleolítico inferior, né, ele marca o início da descoberta das primeiras ferramentas, né, onde os hominídeos conseguem manipular as primeiras ferramentas de pedra, né. No período paleolítico médio, né, ele é marcado pelo surgimento de uma das nossas espécies, né, que antecedeu o ser humano, que é o Homo neandertal, tão famoso Homo neandertal das descobertas arqueológicas. Então, nesse período superior, no período paleolítico superior, ele é marcado pela elaboração de ferramentas e também marcado pela descoberta ou criação do ser humano ali de pinturas rupestres. Talvez ele já começasse a pensar em deixar alguma coisa para a sua posteridade, quer dizer, deixar algum vestígio de alguma forma. Então ali ele começa a deixar nas pedras, a partir de tintas de materiais vegetais, né, de plantas, ele começa ali a desenhar nas pedras. E essa pintura, no século XIX, né, foi feito alguns estudos e descobriu-se e nomeou-se de pinturas rupestres, né? Bom, passando para o período neolítico. O período neolítico também é chamado de período da Idade da Pedra Polida. Ou seja, nesse período o ser humano ele vai manipular de uma forma mais detalhista ou mais detalhada a pedra. Então ele vai começar a fazer pontas de lança, ele vai mudar a forma dele caçar. Então antes ele caçava jogando a pedra no animal, agora ele vai fazer uma ponta de lança de pedra e fixar na ponta de uma madeira, de um arpão, né, para pesca, de um cabo para poder jogar no animal, né? Então aqui ele começa a tratar a pedra de outra forma. Perfeito. A Idade da Pedra Polida, ou Neolítico, data de 10.000 a.C. a 3.000, né, antes de Cristo. Lembrando que quando a gente fala antes de Cristo aqui, nos referimos ao período em que o próprio Jesus Cristo nasceu, né, que assim o nosso calendário segue, né, o calendário gregoriano. Tá. Então, nesse período aqui, o Neolítico,
ele é marcado por uma revolução, vamos dizer, tecnológica, que é o surgimento da agricultura. Então, nesse período, surge a agricultura e com a agricultura o ser humano deixa de ser nômade e começa a se sedentarizar, ele passa por um processo de sedentarização, quer dizer que ele vai se fixar em um lugar, né? Ele vai começar a criar e fazer agrupamentos de pessoas. Então ele começa a produzir, com a descoberta da agricultura, ele começa a produzir seus próprios alimentos, ele deixa de ser um caçador e coletor e ele passa a fixar, ele passa a ter uma moradia própria naquele lugar. Então, a partir disso, dessa revolução tecnológica, que é o surgimento da agricultura, a sedentarização, ele fixa em um lugar, então ele começa a domesticação de animais, ele domestica animais, aí começa a entrar na sua vida cotidiana vários animais, cavalos, por exemplo. Aí, com esses grandes agrupamentos de pessoas, já que ele se fixou, se sedentarizou, descobriu a agricultura, manipula peças de pedra, então a partir desse momento os agrupamentos eles começam a crescer e esses agrupamentos de pessoas eles dão origem às primeiras cidades na história do mundo, né? Então as primeiras cidades surgem com os primeiros agrupamentos, com os grandes agrupamentos de pessoas. Com isso, com essas cidades é preciso fazer o quê? Casas, é preciso construir edifícios. Então, nesse período neolítico, o ser humano, né, os hominídeos, eles começam a dominar a arquitetura, a fazer casas, a construir casas de pedras, né? Então podemos ver que algumas construções antigas, elas ainda existem até hoje, algumas, né? Porque elas eram bem feitas, naquele período eram feitas de pedras. Então, no final do Neolítico, como eu disse para vocês, nós temos ainda a idade dos metais, ou alguns historiadores vão dizer que ela está dentro do Neolítico, no final do Neolítico, que é quando o ser humano começa a manipulação dos metais, ele começa a fundir o metal com outros objetos, com outras peças, ele começa, né, a manipular aqueles metais, a criar facas, facões, enfim, objetos que eles precisavam usar no dia a dia. E com isso surge a metalurgia, que é a manipulação dos metais. É isso aí, essa é a dica de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal Café com História e siga nossos vídeos. Um abraço, até mais!